Muito bem. Então vamos iniciar os estudos do capítulo 18 do Evangelho de João. A nossa revista ela vai trazer numa única lição o 18 e o 19. É praticamente impossível, né? Essa tarefa, né, de estudar 2 capítulos em 30, 35 minutos. Se a gente quiser estudar de uma forma mais legal, né? Mais aprofundada. E hoje, então, nós vamos ver alguns versículos, a primeira parte, praticamente, do capítulo 18. E o que eu quero, antes de mais nada, antes de compartilhar alguma coisa, quero saber se vocês leram o capítulo 18, talvez o capítulo 19, se existe algo que chamou a sua atenção, se você gostaria de pontuar ou comentar alguma coisa, essa é a hora, aproveite ou cale-se para sempre, porque enquanto eu estiver falando, não vou deixar ninguém falar, estou brincando. Mas vocês querem comentar alguma coisa do que leram, do que ouviram? Não sei se leram também a revista. Sim, não, talvez. Não? Sim, foi lido. Foi Ótimo. lido, pensado, riscado aqui, né? Grifado. Isso. Ótimo, ótimo. Tá bom, eu vou compartilhar então aqui os slides e vocês, à medida que quiserem, vão reagindo aí, tá? Aquilo que a gente falar, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui então. Peraí, tá no slide errado aqui. Pronto. Ótimo. Então, beleza. Capítulo 18 do Evangelho de João. Vale lembrar também, irmãos, que por algum motivo, né, Ruth? Agora eu confesso que eu já nem sei mais como. Mas a gente estava, acho que talvez 1 ou 2 capítulos atrasado, sei lá, 1, 2 meses atrás, em relação às outras salas. E aí nós fizemos aí uma correria, né, Ruth? É um intensivão. Um intensivão. E agora a gente está, pelo que eu dei uma olhada, a gente está razoavelmente adiantado, né? Talvez um capítulo na frente das outras salas aí, né? Pelo que me parece, acho que tem uma sala que vai começar hoje o 16. Então a gente está um pouquinho adiantado, então dá para a gente ir bem devagar e eu quero conversar com vocês, tá bom? Então vamos lá. Os versículos chaves desta lição, né, e que nesse caso nós não vamos ver agora, né, mas os versículos que traz a revista, chave para todo o entendimento do capítulo 18 e 19, os versículos 35 e 37 do capítulo 19, que diz: aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E a outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem transpassaram. Né? De fato, daria, irmãos, para trabalhar o capítulo 18 e 19, se a gente olhasse para alguns temas específicos desses capítulos, porque trata-se ali de uma narrativa, né? De um dos momentos, acho que, não sei se talvez eu vou estar falando alguma besteira, mas mais importantes para a nossa fé cristã, porque o capítulo 19 vai trazer para nós a crucificação, né? Então, um dos momentos mais tristes da história da humanidade, inclusive da forma como tudo ocorreu, como tudo foi feito, os elementos que envolvem, por exemplo, o judaísmo, os romanos. Então, quando eu falo a forma como foi feito, né, a própria forma de julgamento de Jesus foi errada, né? Se a gente olhar para a lei, né, dos judeus e de Roma. Então, foi tudo feito da pior forma possível, né? E aí, enfim, é algo extremamente importante para nós, né?
pensar sobre isso, porque é, de fato, a base da nossa fé cristã, né? O mistério, e como eu já disse, já usei essa expressão outra vez, a gente vê isso em alguns livros, o escândalo da cruz, né? Da crucificação. Então, o alvo dessa lição é, de fato, reconhecer a cruz de Cristo como ponto central do cristianismo, né? Eu devo falar lá na frente, mas eu já quero falar agora, porque isso marcou bastante para mim quando eu estava lendo a revista, né? Que vai dizer assim, a gente nem vai tratar sobre isso hoje, talvez, mas quando ele vai falar sobre a negação de Pedro, do capítulo 18, o autor coloca uma frase na revista que fala assim: o número de discípulos diminuiu à medida que a cruz se aproximou. Isso é muito interessante, né, irmãos? Porque, olha, infelizmente, muito cristianismo que a gente vê por aí não é o cristianismo da cruz de Cristo. Então, não é cristianismo, é outra coisa, né? Aquele que não fala do sofrimento que os discípulos sofrem por seguir a Jesus não é exatamente um cristianismo. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está ouvindo por aí, né? Ouvendo por aí. Porque aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição, é isso aquilo que fala a palavra de Deus, né? Então essa frase eu achei muito interessante. À medida que se aproximava cada vez mais da cruz, e ele vai dizer, né? Ele vai trabalhar a ideia de que quando Jesus fez os milagres, né? Os sinais, existiam multidões que seguiam ele, mas à medida que foi se aproximando o momento da crucificação, nós vemos ali que praticamente ele estava sozinho. Praticamente não, ele estava sozinho, porque nem Pedro e nem João puderam o acompanhar, né? Então é bem forte a mensagem por trás daquilo que nós estamos lendo, irmãos. Nós temos que estar atentos a isso, né? Não fazer uma leitura simples ou comum. Bom, então, há objetivos, né? Identificar o amor e a misericórdia de Deus na cruz, apreciar a providência de Deus em relação à salvação do homem, buscar conhecer ainda mais sobre a obra de Cristo, né? Em resposta ao cuidado de Deus para nós. Então, à medida que nós compreendemos tudo aquilo que significa essa cruz de Cristo, nós temos que buscar cada vez mais entender isso e conhecer mais a Deus em resposta a tudo aquilo que ele fez por nós. E a introdução da lição vai dizer: o cálice e a crucificação de Jesus representam um misto de dor e sofrimento com a graça e a misericórdia divina. Ao mesmo tempo que Jesus Cristo sofreu e morreu por obediência ao Pai, também demonstrou amor e graça para com a humanidade. Eu trouxe aqui um comentário de uma Bíblia de estudo, né, que vai dizer: o ministério alcança o clímax. Então, irmãos, nós estamos chegando no final do Evangelho de João. Nós vimos como veio Jesus, né? Quando João, lá no capítulo 1, vai dizer, ele era o Logos, ele estava com Deus, né? E aí, então, nós vemos o desenvolvimento dessa história narrada no Evangelho de João sobre Jesus e o seu ministério terreno. Nós vemos ali como, até o capítulo 13, né, que nós falamos, 13, 14, que é o ministério público de Jesus, né, onde ele se mostra para a sociedade, para o mundo conhecido até então, ali para os seus, né, e os seus não reconheceram. Ele faz os sinais, ele opera maravilhas, e aí depois nós vemos então esse ministério restrito de Jesus, que é ele ensinando exclusivamente para os seus discípulos, né? Então ele começa ali fortalecendo os discípulos, explicando para eles que ele tinha que ir para que ele pudesse enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, aquele que habita em nós até hoje e nos capacita para desenvolver a obra de Deus. E aí nós vimos, então, também todo o capítulo 17, onde Jesus, ele ora por si mesmo, ele ora pelos seus discípulos e ele ora pela sua igreja do futuro, ou seja, aqueles que ainda viriam a crer.
E agora, então, depois de toda essa história, né, que eu resumi aqui de forma bem simples, mas nós vemos então o clímax, né, ou seja, o ponto alto da história, onde Jesus vai ser preso. É aquilo que nós vemos no capítulo 18. Né? Então, os 4 evangelhos relatam, ou seja, os 4, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam os principais acontecimentos da prisão, do julgamento, da crucificação e da ressurreição de Jesus. Né? Cada um, irmãos, com seus detalhes, um com alguns detalhes, outro com outros detalhes, mas a história é a mesma. Né? E agora, o que tem de unidade nessa história e o que todos eles relatam é que Jesus foi preso durante a noite. Seu julgamento diante das autoridades judaicas aconteceu em pelo menos 2 fases. Primeiro por Anás, né? Se eu não me engano é o nome dele, depois por Caifás. E depois o julgamento por Roma, né? O julgamento secular. E foi durante esse período, esse julgamento, que Pedro nega ao Senhor Jesus por 3 vezes, né? Então, o desenvolvimento da narrativa ou do relato do capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 16 do capítulo 19, vai mostrar a prisão e o julgamento de Jesus. Tá? E essa sessão é constituída de 3 subseções principais. Então, nós vemos aí a prisão de Jesus, né, que é o capítulo 18, do 1 ao 18, o julgamento perante Anás, que é do 18, a partir do versículo 19 até o 27, e o julgamento perante Pilatos, que é do capítulo 18, do versículo 28, até então, capítulo 19, versículo 16. Então, é uma forma de compreender melhor a leitura quando a gente divide essa leitura nessas 3 partes aí. Isso é um conteúdo da Bíblia de Estudo de Genebra. Agora, eu tenho uma pergunta para os irmãos. Nós não vamos tratar e nem entrar de fato no ato consumado da crucificação hoje, mas eu queria te fazer essa pergunta. Qual é a sua parcela de responsabilidade na morte de Jesus? Ou você se sente responsável pela morte de Jesus e por quê? Deixa eu olhar vocês aqui. Queria que você conversasse comigo aqui sem nenhum tipo de julgamento. Sim, não. Alguém aqui se sente responsável pela morte de Jesus? Eu acho, Sim. Pode falar, dona eu acho Expedita. que quase todo mundo se sente, né? Porque Certo. foram nossos pecados, né? Por Ótimo. nós que ele morreu na cruz. Ótimo. O Flávio também disse sim. Mais alguém quer comentar algo? Sim. Somos responsáveis. Certo, certo. É porque... que bom, irmãos. Que bom. Fico feliz com a resposta, viu? Porque assim... Pode falar, Ruth. A gente não estava lá, né? A gente não existia aqui ainda, mas estávamos no plano de Deus e quando passamos a existir, somos aí cometedores de pecado, né? Uhum. Então, ele morreu antes que a gente cometesse, mas a gente causou a morte. Uhum. Não tivesse morrido por todos, nós estaríamos perdidos hoje. Então, interessante. É interessante essa pergunta, porque talvez para nós aqui, e fico feliz que, como a gente está estudando, talvez parece óbvio a resposta e dizer um sim, né? Mas, eventualmente, para um ou para outro que você pergunte por aí, ele vai falar assim, não tenho nada a ver com isso, não estava lá, não fui eu, né? Imagina que eu faria isso com alguém, por exemplo, né? No entanto, eu já escutei a pessoa, eu já escutei uma pessoa dizer assim, ele morreu porque quis, eu não pedi. Também. Assim. E, no entanto, a gente entende que a partir da queda de Adão, ou seja, do primeiro pecado do homem, a gente percebe, através da Escritura, que a humanidade inteira estava condenada. Porque se rebelou contra Deus.
né? Então, esse pecado de Adão, ele passa para todas as gerações da humanidade. Então, se não fosse em Cristo e por Cristo, todos nós já estávamos condenados. Mas então, pela graça, Jesus morre na cruz e salva aqueles a quem Deus deu para ele, né? É tudo aquilo que a gente vem olhando e estudando e percebendo no Evangelho de João. Muito bem. A partir dessa pergunta, vamos avançar aqui, né? Deixa eu voltar a compartilhar minha tela aqui. Ótimo. Então vamos lá. Eu vou ler bem brevemente, bem rápido. Talvez esteja até pequenininho aí para você ler. E se você tiver com a sua Bíblia aberta, vamos ler aí João, do 18, do 1 ao 13, tá bom? João, capítulo 18, do 1 ao 13. É o que nós vamos trabalhar hoje bem rapidinho. Então diz assim: tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles, os discípulos, Jesus e os discípulos. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Não relata aí no Evangelho de João, irmão, só um parênteses, mas ele relata em outros evangelhos, se eu não me engano, de Lucas, no qual, nesse mesmo momento, Jesus cura, ou seja, ele restabelece a orelha desse servo do sumo sacerdote, tá? Mas João não fala isso. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Muito bem, vamos então considerar algumas coisas sobre esse pequeno trecho do capítulo 18. A primeira delas é que essa prisão de Cristo relatada aí nesses primeiros, eu li 3, né? Ele coloca na revista como 14 versículos, demonstra voluntariedade, proteção e submissão à vontade de Deus, né? Voluntariedade por quê? Porque Jesus foi para um lugar óbvio, lugar onde ele sempre ia, e a palavra de Deus vai dizer que ele foi até lá, já sabendo tudo que lhe ia acontecer. Então, além de tudo, né, a questão voluntária, Jesus não organizou uma resistência de qualquer modo, né, de qualquer modelo que poderia existir de resistência. E Jesus foi voluntariamente ao encontro daquilo que iria lhe acontecer. Proteção, isso é interessante, irmãos, porque aí nesse caso só, eu falei, né, João não relata que Jesus curou a orelha do servo, mas os outros também não relatam que Jesus então fala, então deixem os discípulos ir. A gente deve a João essa informação, porque imagine que existe um grupo ali reunido que estava causando, teoricamente, algum problema, todos eles deveriam pelo menos ir para a polícia, ser preso, prestar algum tipo de esclarecimento, não é assim? No entanto, Jesus, então, ele fala na questão de proteção, os discípulos. A proteção aos discípulos se evidenciou no momento em que Jesus se entregou e pediu que deixassem os discípulos ir embora sem sofrer naquele momento, né? A gente vai entender porque provavelmente eles ainda não estavam preparados ou capacitados pelo Espírito para sofrer esse tipo de perseguição e até mesmo de morte que Jesus iria sofrer. Então,
dentre esses três aspectos, voluntariedade, proteção nesse sentido, e submissão de Jesus à sua missão, né? Antes, Pedro desembanhou sua espada e feriu o soldado chamado Malco. Mesmo Pedro investindo contra um soldado, Jesus declarou paz ao curá-lo, que é aquilo que é relatado em Lucas, né? Então, não só não apresentou nenhum tipo de resistência, como também ele estava submisso àquilo que era o seu propósito, né? A sua missão na terra. E aí, então, irmãos, a gente começa com o relato dessa via dolorosa, né? Que é chamado dessa forma. E o primeiro ato foi: prenderam Jesus e o amarraram, que está ali no versículo 12. Depois, Jesus foi levado a Anás, sogro de Caifás. Então, a gente vê aqui mais ou menos algumas questões chaves entre o versículo 1 até o versículo 13. E agora, irmãos, eu quero também, mais uma vez, conversar com os irmãos, porque basicamente esse é o conteúdo de hoje, né? Agora, quando a gente lê esses 13 versículos, eu queria que vocês me respondessem o que Jesus estava fazendo exatamente antes de ser preso. Podem responder aí. É simples. Estava orando, né? Estava orando, perfeito, está no texto. O capítulo 18 se inicia dizendo, terminando de orar, né? Ele vai dizer, deixa eu falar, ó, tendo terminado de orar, e esse tendo terminado de orar se remete a toda a oração desenvolvida no capítulo 17. Né? Então, isso é interessante, isso traz alguma aplicação para nós. E a gente vai chegar lá o porquê. Agora, nesses 13 primeiros versículos, né, que eu li com vocês, e ao longo de todo o capítulo 18, mais uma vez, irmãos, eu não sei se vocês conseguiram identificar isso, mas mais uma vez existem pelo menos dois aspectos teológicos importantes, né? Eu queria que alguém que tiver com a Bíblia aberta aí rapidamente pudesse ler o versículo 4 novamente, e depois a mesma pessoa lê o versículo 32 do capítulo 18. Versículo 4 e versículo 32. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse: a quem buscais? Perfeito. E o 32? Pode ler, Flávio. Versículo 32 do capítulo 18. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Perfeito. Irmãos, com esses dois versículos, você consegue me dizer qual seria um atributo de Jesus, um atributo de Deus na pessoa de Jesus Cristo? O que isso significa? Ou seja, Jesus sabia o tipo de morte, Jesus sabia o que iria lhe acontecer. O que isso nos ensina? A gente tem falado muito disso, mas eu queria fixar isso na sua mente, para que você pudesse lembrar. O que isso nos mostra? Quem é Jesus, né? É uma palavrinha, assim, Jesus é, ou Deus é. Quando a gente fala que Deus sabe de todas as coisas, Jesus sabe de todas as coisas, o que a gente está querendo dizer? Onisciente. Nosso Salvador. Ele é nosso Salvador, Dona Expedita, perfeito, mas eu acho que está mais próximo ali do que a Célia comentou. Onisciência de Deus. Tem uma palavrinha assim que a gente até gosta de falar, né? Tem uma música, né? Tu és sobre a terra. Soberania. Amém, é isso, ó, é isso, soberano. Então, isso, o versículo 4, é isso que é legal, irmãos, quando a gente lê a palavra, de a gente começar a identificar esses atributos de Deus, porque isso vai entrando na nossa mente, fazendo com que a gente possa descansar em Deus, por reconhecer na sua palavra aquilo que ele é, né? Então, o versículo 4, como leu o Flávio, e também agora, e o 32, que ele leu também, vai destacar a soberania de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O plano
estava escrito, né? E Jesus sabia o que iria lhe acontecer. Lembrem que no capítulo 17, na sua oração, Jesus vai dizer: é chegado a hora. E eu falei para vocês que o tempo todo, antes do capítulo 17, no relato que João faz, muitas vezes quando ele fazia algum sinal, alguma maravilha, e ele fugia, não é porque ele tinha medo, é porque ele falava: não é chegado a hora. Não é a hora agora. Não vai ser agora que eu vou ser preso ou que eu vou ser crucificado. Jesus age na história e, ao mesmo tempo, controla toda a história. Ele sabe de todas as coisas, né? Então, é isso que tem que entrar na nossa mente de uma maneira que faça com que a gente possa descansar em Deus, né? Apesar de tudo aquilo que a gente passa, das situações, das dificuldades, né? Então, nós estamos vendo aqui que, olhem bem, Jesus sabia que ia ser preso, que ele ia ser crucificado, e o que ele estava fazendo antes? Essa é a primeira pergunta que eu fiz. Orando. Orando. Eu posso falar duas palavrinhas rápidas? Só se for bem rápido, mas pode. Rapidinho, nos 3 evangelhos, ele fala assim: passe-me esse cálice, caso eu fosse à vontade. Mais ou menos isso. Ele já estava angustiado, né? Chegar aquele momento da morte e ressurreição dele, né? Uhum. Isso demonstra, Flávio, que Jesus foi totalmente homem e totalmente Deus. Então, Jesus, na sua humanidade, em algum momento ele fala: se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a vontade de Deus, né? Obviamente que ele estava sofrendo ali questões físicas, porque ele era homem, né? Marcos vai trabalhar muito isso no seu evangelho. Mas ele era também totalmente Deus. Muito bem. Então, Renan, oi. Eu queria só falar um negócio. É uma coisa, né? Quando ele fala sou eu, essa palavra sou eu, a mesma coisa de eu sou, né? Dá o som. Acho que isso. Tem alguns comentários que vão dizer, inclusive, irmã Rose, que até por isso que o pessoal caiu caiu, né? Porque no momento em que ele fala eu sou, praticamente alguns vão dizer que é como se ele estivesse usando o nome de Deus mais uma vez, né? Eu sou, isso vai se remeter lá ao Antigo Testamento. Então, ou mesmo até pelo seu poder e majestade. Agora, tem um comentário que diz que simplesmente as pessoas caíram por terra porque não acreditaram quando fizeram a primeira pergunta que ele era quem eles procuravam, porque ele era um simples camponês, né, carpinteiro, e chegaram lá esperando que era um baita líder político, mas era alguém simples. Então, tem várias ponderações sobre isso, mas eu fico mais inclinado a isso que você disse, viu, Rose? Quando ele fala, e ele fala 3 vezes, né? Eu sou. Isso. Muito bem. A outra, por último aqui, ó. Outra coisa que a gente pode identificar tanto nesse primeiro trecho, né, nesses 13 primeiros versículos, quanto ao longo do capítulo 18 e ao longo de todo o Evangelho de João. Eu queria que alguém pudesse ler o versículo 8, 9 e 37 do capítulo 18. Rapidinho, quem pode ler? Eu posso. Vamos lá, Ruth. 8, 9 e o 37 do capítulo 18. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Perfeito. 37. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Perfeito. Irmãos, olha só. Não vou perder nenhum dos que me deste e essa última parte que a Ruth falou, aqueles que me conhecem ouvem a verdade ou compreendem a verdade, né? Todos os que são da verdade me ouvem. Qual é a outra questão teológica que a gente vem desenvolvendo aqui o tempo todo e falando? O que você percebe quando ele fala assim: não vou perder nenhum dos que me deste, ou todos os que são da verdade me ouvem?
né? Por causa da salvação, que a gente não vai perder a salvação. Perfeito, Rose, perfeito, perfeito, muito bem, é isso. Então, Deus deu alguns a Jesus, e aqueles a quem ele deu, irmãos, jamais perdem a salvação, porque o Espírito Santo preserva-nos para que a salvação não se perca. Então, reforço isso, alguém que prega que alguém perde a salvação, irmãos, está cometendo, de certa forma, um certo equívoco. Porque primeiro que nós não chegamos a Deus por nosso próprio esforço, é a graça que nos alcança, é algo que nos é dado. Algo que nos é dado, é selado e é consumado pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, esse é outro aspecto teológico desses primeiros 13 versículos. Então, em resumo, falando então sobre... Deixa eu voltar aqui a compartilhar minha tela com vocês. Isso é o que eu queria trabalhar com vocês hoje. Olha só, em 13 versículos, olha quanta coisa a gente pode extrair, né, do texto bíblico, algumas verdades. Então, olha só, nós já respondemos que Jesus estava orando, mesmo sabendo tudo aquilo que ia acontecer, e o fato de ele saber tudo aquilo que iria lhe acontecer demonstra a sua soberania em relação a todas as coisas. E, por último, eu trago aqui só uma citação sobre oração, né? Lá de um livro teológico aqui de teologia sistemática, né? Algo que a gente estuda na faculdade, vai dizer a oração, né? A oração exprime a nossa confiança em Deus, e é um meio pelo qual nossa confiança nele pode crescer. Devemos orar com fé, o que significa confiar em Deus ou dele depender. Deus, como nosso Criador, se deleita, deixa eu arrumar aqui, ó, a gente faz ao vivo, ó. Se deleita ao ver que nós, suas criaturas, nele confiamos. Orar com humildade e confiança também indica que estamos genuinamente convencidos da sabedoria, do amor, da bondade e do poder de Deus. Então, ao seguir nesses 13 versículos o exemplo de Jesus Cristo, irmãos, isso nos ensina, em primeiro lugar, que nós devemos orar em toda e qualquer situação, manter uma vida prática diária de oração e descansar na soberania de Deus. Porque se Jesus Cristo, que controla toda a história junto com Deus, ele mesmo estava orando, né, sabendo tudo aquilo que ele ia passar, que dirá de nós, que nós não sabemos o dia de amanhã. Jesus estava orando por algo que ele já sabia que ele ia passar também. Mas nós não sabemos. Porque, como diz ali a citação que eu trouxe, nós somos criatura de Deus. Então, compete a nós a orar, assim como nós estamos fazendo aqui sempre antes de começar as nossas aulas, que você possa confiar naquilo que você está orando. Que você possa, de fato, se deleitar na oração. E nós temos esse acesso ilimitado a Deus através de Jesus Cristo, né? Ele é a nossa confiança, a nossa força, e então quando nós oramos ao Senhor, nós temos que descansar no Senhor, porque Ele é soberano e Ele controla todas as coisas. É isso que nós vemos nesses simples primeiros 13 versículos, que aparentemente não quer dizer muita coisa, né? Se a gente faz uma leitura superficial, a gente olha lá e fala, tá contando a história ali, a narrativa de que Jesus foi preso, né? Mas em alguns versículos a gente enxerga tanta coisa, né? Então, que a gente realmente possa descansar em Deus e saber que a nossa oração, através de Jesus Cristo, que é aquele que intercede por nós junto ao Pai, ela chega ao Pai, e assim, então, sabendo disso, que a gente possa descansar, né? Saber que nesse plano maior que existe de Deus e que no qual Ele governa todas as coisas, Ele também nos assegura aquilo que é mais precioso e que talvez a gente nem considere tanto, mas que é a nossa salvação. Então, tudo aquilo que a gente
passa aqui nessa terra e as decisões, as dificuldades, as coisas que a gente tem que fazer, o que a gente planeja fazer, tudo isso são superficiais diante daquilo que pode nos acontecer depois que a gente partir dessa terra, porque ela é passageira, né? Então, que a gente possa realmente descansar em Deus e saber que Ele é soberano sobre todas as coisas. Tá bom, irmãos? Então, basicamente é isso. Até o versículo 13. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Você tem 3 minutos. E logo mais estamos juntos no culto. Renan, eu Oi. queria só colocar uma coisa, que é o seguinte: Jesus, na soberania dele, ele pede ao Pai, né, como a Rose, acho que foi a Rose, né, que comentou, se for possível, passa de mim este cálice. Acho que foi o Flávio. Isso não... Foi, Flávio? É. Então, isso em nada, né, diminui a soberania de Jesus Cristo, Deus Filho encarnado. E, para mim, fica assim uma lição bastante verdadeira. A gente, quando ora, e em situações dessa ordem, sabe, que Jesus ali sabia, como você já colocou, a gente vê no texto, sabia o que ia acontecer, ele ia morrer, né? Ia morrer de um jeito muito sofrido, muito cruel, muito doloroso. E quantas vezes, né, a gente também não ora pedindo por alguém, pedindo pela gente mesmo, né, por alguma questão de saúde da pessoa. Geralmente assim, se você parar para pensar, essa semana passada, né, domingo passado, você deu a notícia que o marido da Marisete faleceu. A gente fica imaginando o que essa mulher tem passado, aquele momento quando a coisa estava acontecendo diante dos olhos dela, na casa dela, no ambiente onde eles viveram. Então eu fico achando que esse versículo ele está aí para que a gente reconheça que não é tudo que a gente vai pedir que o Senhor vai nos dar do jeito que a gente pediu. Com certeza. E nem por isso ele deixa de ser amor, nem por isso ele deixa de ser Deus, nem por isso ele deixa de nos amar, né? Então, situações que a gente vive e que a gente sabe de outras pessoas que vivem, duras, né? Difíceis mesmo, encrencadas de serem vistas e vividas ali. E a gente vê que Jesus pediu, se fosse possível, passa. Não foi possível. E ele teve que sofrer tudo aquilo. Então, que a gente também, nessa sua fala de descansar quando ora, saber, sabe, ter assim algo certo na cabeça e no nosso coração, na nossa fé, de que se Deus não atender aquilo que você está pedindo, ele continua sendo Deus. E nós crermos nisso sem qualquer tipo de interferência, sabe? Você não vai Sem tremendo. reservas. Sem reservas. Então, eu penso que é uma tremenda de uma lição isso daí para nós hoje. E já deu as 10 horas, só vou comentar. Eu nunca falei muito, né? Acabei nunca falando muito sobre... Até quando o nosso bebezinho aqui foi internado, né? Não entrei em detalhes ali, né, do que aconteceu no hospital e etc, né, irmãos? Mas eu, quando estava escrevendo essa lição, e aí eu lembrei disso, né? Porque eu estou aqui, né, tentando passar para os irmãos que a gente precisa orar e descansar em Deus, né? Mas eu confesso, por exemplo, que naquele momento ali que eu estava ali no hospital, né? Na prática, na minha vida, isso não aconteceu, né? Porque eu orava, mas eu estava extremamente tenso e ansioso naquele hospital, porque não conseguia descansar nessa soberania de Deus. Então, irmãos, quando a gente aqui está ensinando ou expondo as Escrituras, a gente está aprendendo, a gente sempre fala isso, né? Então, é Deus falando com a gente o tempo todo através da Escritura, né? É por isso que a gente tem que estudar o tempo todo. Às vezes parece que a gente já sabe de tudo, né? A gente já sabe, assim, dos elementos principais, fundamentais da nossa fé e etc, etc. Mas na prática, será que a gente vive isso, né? Então eu fiquei pensando nisso na hora que eu estava escrevendo, né? Porque
É isso. Eu lembro, inclusive, só rapidinho, são 10h01, ainda dá tempo de estender, mas bem rapidinho. Eu lembro, inclusive, que acho que foi no domingo, né? O pastor Nelson, e a gente estava lá com ele internado, e o pastor Nelson, ele pregou e deu um testemunho sobre a fase que ele passou do período em que ele esteve com o Covid, né? Com o coronavírus. E aí ele deu testemunho desse processo de recuperação, mas que foi bem difícil. E uma frase que me marcou muito foi que ele disse, e tem a ver com isso que a Ruth comentou, Deus tem a prerrogativa de dizer não. E é difícil na nossa limitação humana ouvir isso, né? Ainda mais eu que estava naquela situação. Mas a verdade é essa, irmãos, que a gente tem que orar, esperar e confiar na soberania de Deus. Porque mesmo se eventualmente ele disser para nós não, lá na frente, por algum motivo, ele vai ter um propósito para isso, né? E a gente às vezes não entende na hora, porque somos seres humanos, somos limitados, mas um dia a gente vai entender, né? Graças a Deus, no meu caso, né? No caso do bebê, ele se recuperou, ficou bem, etc. Tá aqui um furacão, estava falando no começo da aula aí, já fez 1 aninho, mas não é fácil, né? Não é fácil, mas a nossa obrigação é essa, estudar o tempo todo as Escrituras, para que isso seja impregnado, né? No nosso coração, na nossa mente, e à medida do tempo e com a sabedoria dos idosos que a gente falou no começo do ano, a gente vai aprendendo com a vida e vivendo para a glória de Deus. Tá bom, irmãos? Amém. Deus abençoe cada um e vamos conversando, viu? Deus abençoe vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Amém. Amém. Um beijo. Prazer mesmo. Beijo. Beijo a todos. Bom culto para todos. Obrigada, amém. Tchau, tchau.